Bom, vamos ver primeiro, então, o que rolou no toque do Russell com o Sainz, que acabou tirando ele da prova. A princípio, quando eu olhei a imagem, eu tive uma impressão e depois acabei tendo outra. E vamos ver por quê. Então, o Verstappen largou na frente, né? Ele conseguiu pular na frente. O Sainz largou na pole, ele conseguiu tracionar. Nesse momento, o Sainz sabe que perdeu, né? Então, ele tentou uma estratégia diferente, foi abriu bastante. Para quê? Para ver se o Verstappen passava um pouco da curva 1 para ele cruzar, né? E dar um X, como se fosse assim, por dentro. Então, ele vem vindo até aqui tudo certo, né? Ele vem para tentar dar o X. Você vê aqui o Russell lado a lado nesse momento com o Hamilton. Tudo indicava nesse momento que ia funcionar perfeito, que ele ia tentar, não acho que ele ia conseguir ultrapassar o Verstappen não, mas ele ia tentar, porque a próxima curva é para a direita, ele ia tentar ir por fora. Só que nesse momento, ó, vê que os carros estão lado a lado. E aí eles acabaram os dois se aproximando do Sainz e tendo toque com o Russell. Nesse momento, eu achava que era um incidente puro e simples de corrida. Por quê? O Sainz veio para dentro, o Russell já meio que estava lá e acontece. Mas olhando dessa câmera, eu mudo um pouquinho a opinião. A gente vê aqui a placa de 150, 100 e depois de 50. Os pilotos numa volta normal, eles vão frear ali perto do 100, um pouquinho depois do 100, bem nessa mudança de asfalto de concreto aqui. Então eles passam nesse momento da linha branca. Nesse momento o Russell, ele está preocupado não é em atacar lá na frente não, é conseguir ultrapassagem para cima do Hamilton, que ele largou atrás do Hamilton. Ele tracionou legal e ia querer ficar para cima dele. Só que o Hamilton, ó, começa a aparecer pelo lado de fora e no ponto de freada, isso aí ouvindo aqui a gente não pode mostrar os vídeos, mas ele freou num ponto, não foi muito lá para dentro, né? No caso o Russell. Só que daí ele viu que o Hamilton freou um pouco mais para dentro, quando ele viu que ia perder para o Hamilton, ele deu uma soltadinha no freio, né? Ele deixou o carro rolar por alguns segundos aqui, né, para tentar, tá vendo, ó, chegar próximo dele, só que no que ele deixou a rolar, você já vê uma fumacinha, você já vê ele travando a roda aqui, ele deixou soltar demais, né? Então tá a porta aberta, tem o caminho aqui, só que de novo, a preocupação dele era mais conseguir a ultrapassagem para o Hamilton. Nesse momento você vê que ele começa a virar bastante o volante, só que a velocidade mínima dele tá alta para esse momento, né? Ao mesmo tempo, vem o Sainz começa a vir cortar pelo lado de dentro, ó, o volante já está praticamente dando batente. Aqui deu batente no volante, é difícil você ver isso na Fórmula 1, né? Ele virou completamente para evitar, ele já sabia que ia vir o toque, acabou dando uma encostada forte e acertando a lateral. No caso do Sainz, ele teve que parar justamente por um problema no radiador, porque o radiador fica bem dentro aqui, então a paulada foi tão grande que acabou danificando o radiador dele. E nesse momento, aí o Sainz acabou rodando. Então, se a gente vê, né, os pontos ali de freagem, agora a imagem um pouco de cima é a mesma coisa, ó. Você vê que aqui ele está praticamente perdendo a posição para o Hamilton, ele, né, solta o carro para tentar buscar para não perder essa posição, só que daí, né, no momento dava a impressão que estava tudo certo aqui, só que ele está muito rápido para o momento e o Sainz veio. Quer dizer, foi um pouco de falta de sorte também. Se a gente for analisar, né, aqui o Norris e o Stroll estão na mesma linha, ó, eles estão exatamente na mesma linha. Se a gente for analisar atrás deles aqui, o Norris e o Stroll, ó, eles estão praticamente na mesma linha. Então, quer dizer, o Sainz também vindo para cá acabou atrapalhando a vida do Russell, só que o culpado foi o Russell porque naquele momento ele conseguiu carregar muita velocidade. Foi 5 segundos, para mim poderia ser 5 segundos, poderia até não ser nada. O próprio Russell falou depois da corrida, se desculpou, falando que sim, que ele exagerou e perdeu um pouco do limite, mas eu acho que também a movimentação do Sainz né, foi grande, então acho que os 5 segundos no final foi justo, que não é uma penalização muito grande, mesmo porque o erro não foi tão grande assim do Russell, né? Visto aqui que o Norris, ó, ele segue exatamente na mesma linha e está exatamente atrás do Russell. Só que não tinha um carro na frente dele vindo para cima dele, então deu tudo certo. Já para o outro acidente, agora vamos para o do Alonso junto, né, com o Stroll, que a princípio foi muito feio, né? Até deu sorte, porque toda vez que a gente vê um carro levantando voo, qual é o grande medo, né, desse carro ir para a tela? Isso é mais comum nos ovais, né? A gente vê isso na Indy. O carro decola, a tela normalmente está mais próxima, então ele acaba enganchando na tela e aí o estrago é gigantesco. Então deu muita sorte o Alonso nisso aqui, mas vamos entender
né, o que rolou? Ele vinha numa posição aqui antes de abrir o DRS, tá vendo? Meio junto. Então nesse momento você vê que ele vem para cima do Stroll, só que os dois erraram um pouquinho aqui, porque depois da corrida o Alonso falou que não, foi um incidente de corrida. É difícil você ver o Alonso falar isso, ainda mais porque ele vai ser companheiro de equipe do Lance Stroll e o Lance Stroll é o dono da equipe, né? Então pela primeira vez eu vi o Alonso calmo depois da corrida, mas o que rolou? O Alonso deixou para tirar muito em cima. Só que no que ele deixou, se a gente vê a distância que está aqui, né, o Stroll, aqui ele ainda não encostou, está próximo. Só que você vê, está muito próximo, né? O Alonso correu esse risco. Então nesse momento você vê que o Stroll dá uma mexidinha, os comissários entenderam que ele foi punido, que ele foi o culpado porque ele mexeu o carro junto. A gente já viu isso em várias situações, que é perigoso, só que isso que acontece, dá um problema quando o piloto de trás está muito embutido, está muito engatado no piloto da frente, que foi o que aconteceu. Então assim, ele mexeu numa hora que não poderia, foi um movimento muito grande? Não foi, foi coisa de nem meio metro ali, mas o suficiente para engatar, né, um carro no outro e quase causar um acidente muito sério. Então no meu ponto de vista, sim, o Stroll, né, tem que tomar cuidado para não mexer o carro, isso não pode, né, não é permitido você ir na reação do piloto de trás, mas ele foi muito pouquinho. E aqui você vê o momento que ele decola, vê o céu aí, e aí acaba, você vê que ele está com o volante virando, apesar das rodas não estar no chão, ele já, né, o medo, depois da corrida ele ainda falou isso, que o medo dele era pegar a tela, então ele, né, esperando o carro cair para virar, ele chega a dar uma encostadinha no muro, e pelo incrível que pareça, né, depois dessa voada toda, ele vai para a box, ele surpreso que ele achou que o carro já tinha parado, eles trocam um bico, né, os pneus ali, volta para a pista e ele tinha certeza que o carro era só uma volta para conferir e ele ia voltar de novo para a box, que o carro tinha quebrado, mas não. Só que no final da prova ele acabou tendo nessa penalização, porque esse espelhinho, você já vê aqui, ó, quando o carro caiu no chão, ele dobrou para baixo, então a Haas acabou reclamando, com razão, porque eles foram penalizados já no passado, né, por mandar o carro de um dos pilotos ali ou com uma parte caindo, alguma coisa. Então, né, nesse momento que vem a tal da bandeira preta com bola laranja. Então eles reconheceram depois que teve, né, esse erro aí, e a FIA acabou punindo com um stop and go de 10 segundos, que é transformado em 30 segundos se ele não cumpriu isso na corrida. Então o Alonso acabou indo lá para trás, um dia que na verdade já era para ter acabado aqui.